Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernando Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc., mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos. R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graça. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia com conteúdo de bacharelado em teologia. É fantástico, né? A cada 3 meses tem um sistema de provas. Eu mesmo eu mesmo preparei as provas para você e aí você está formado em teologia aí. Se você for bastante rápido, aproveita que esse monte de lockdown que o pessoal está fazendo e fica em casa estudando teologia. Vai ser muito bacana ter você como aluno, tá bom? Então, espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe. Eu vou trazer agora a palavra por título Cristo voltará. E nesse sermão eu gostaria de estudar com você sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como é bom dormir bem. Como é bom dormir e sonhar, ter um bom sonho. Segundo Sigmund Freud, o sonho é uma manifestação criativa da psique, da mentalidade do homem, do inconsciente e consciente que transcende os 5 sentidos. Existem muitos tipos de sonos. Quantos de nós não sonhamos que estamos voando? Você já sonhou que você está voando? Agora existe também um sonho que ao mesmo tempo deixam algumas pessoas alegres e outros em pavor, em terror, que é o sonho da volta do Senhor Jesus. Só nessa semana eu tive algumas crianças da igreja que sonharam com o retorno de Cristo. Também tive mensagens de irmãos que mandaram no meu WhatsApp que sonharam com o retorno de Cristo. Deus anuncia as suas promessas. E as crianças hoje têm sido profetas. E sonhar com o retorno de Cristo pode ser um bom sonho para alguns
e um sonho de terror para outros. O texto que eu quero ler com você está em Romanos, no capítulo 13, no versículo 11. E diz assim o apóstolo Paulo: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Obrigado, pastor Lorival. Despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Meus irmãos e irmãs que me assistem, o Senhor Jesus Cristo pode vir para você hoje, ou você ir para Ele hoje. Eu estou convicto, escute bem o que eu vou dizer, que nossa geração é a última geração de crentes aqui na terra. Eu estou convicto que a nossa geração verá o retorno do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. E há muitas profecias bíblicas que se encaixam exatamente com o nosso tempo. Profecias que estão se cumprindo, aceleradores proféticos, a política, tudo que estamos vivendo hoje, essa pandemia, eu estou convicto que aquilo que nós estamos vivendo hoje se encaixa exatamente naquilo que Jesus chamou de princípio de dores. Qual é o dia que estamos vivendo hoje, pastor? O dia que estamos vivendo hoje se chama início das dores de parto. Sério, pastor, nós estamos vivendo o princípio das dores? Sim. Estamos vivendo hoje aquilo que Jesus chamou de princípio das dores de parto. Você está preparado? Cristo voltará. Você está ciente disso? Agora preste atenção. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7 a 8, lemos assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente assim seja. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Em Tiago 5, versos 7 e 8, lê-se assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. O apóstolo Tiago está dizendo assim: pode ser que esteja doendo, pode ser que você esteja sofrendo pressões. Nós estamos vivendo dias que parece que estamos vivendo dentro de uma panela de pressão, mas tenha calma, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele continua dizendo: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago diz que nos últimos dias não é o momento para o seu coração desfalecer. Gente, não é momento de esfriar, não é momento de deixar de orar, não é momento de sair, de abandonar casamento, de divorciar, não é momento de ter essa frieza. Veja, a frieza agora, ela é letal. Esse é o momento que a Bíblia diz que nós veremos a diferença em quem serve a Deus e não serve. É momento de aferir. Esse momento, a Bíblia diz que nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, quem é sujo vai se sujar ainda mais. Quem é limpo irá se limpar mais. Quem é frio vai ficar cada vez mais frio. Quem é quente vai ficar cada vez mais quente. Preste atenção na vida que você está vivendo. Você está pecando mais ou menos? Você se aqueceu no amor de Deus ou você se esfriou? Porque quando se aproxima o retorno de Cristo, aquele que é frio vai ficando mais frio ainda, e aquele que é quente vai ficando mais quente ainda. O apóstolo diz que este é o momento da gente fortalecer no Senhor, não é enfraquecer. É buscar a Deus. Se você não consegue vir no culto, porque o culto presencial está fechado, a partir de domingo, nós vamos estar com a igreja aberta para você orar. E é interessante que você venha, ore e volte para casa.
São dois, não dá, você tem que pensar nas coisas do alto, você tem que criar uma cultura de céu dentro da sua mente, dentro da sua casa. O apóstolo Tiago diz: fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ora, pastor Lorival, se a vinda do Senhor estava próxima nos dias de Tiago, imagine em nossos dias. O que mais precisa, meu querido irmão, acontecer para você que está afastado de Cristo voltar? Quais sinais mais precisam acontecer para você despertar do sono? Para você abandonar o seu pecado, para você abandonar a frieza espiritual, que é de todos o maior e mais contundente e terrível pecado? É momento de fortalecermos. É momento de pensarmos na coisa do alto. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz que aqueles que esperam no Senhor, só nessa vida, são os mais miseráveis de todos. Nós podemos ter a certeza que Cristo voltará mais uma vez, e podemos ter a certeza que Cristo voltará em nosso tempo. Sim, meu irmão, nós podemos. Tão certo como foi a primeira vinda, será a segunda vinda. As profecias bíblicas sobre o nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, todas se cumpriram. Assim como nós vivemos hoje na expectativa, ele vai vir. Os judeus há 2000 anos atrás viviam na expectativa, será que o Messias vai vir, vai nascer em Belém e etc. Hoje a expectativa é pelo seu retorno e não pelo seu nascimento. E todas as profecias sobre o seu nascimento, morte, ascensão do Senhor, ressurreição, se cumpriram. O mesmo Senhor que veio, prometeu voltar, e Ele diz a verdade. Nós estamos vivendo já, meus irmãos, olhe para mim, nós estamos vivendo hoje, agora, o início das dores de parto, o princípio das dores, são exatamente os dias que estamos vivendo. E quando Jesus cita o termo princípio de dores, ele está usando o termo da mulher grávida. E a mulher grávida, ela tem dores de parto quando está prestes a dar à luz. Com licença, deixa eu beber água. Não dá para disparar, né? Que você já começa a sentir. Ela sente que ela está prestes a dar à luz por causa das dores de parto. Sabe o que eu estou pregando para você? O Messias, o Senhor Jesus Cristo, está prestes a voltar. Nós estamos vivendo o princípio das dores hoje. Nós estamos vivendo as pestes hoje, terremotos hoje, guerras e rumores de guerra, sedições, confusões políticas hoje. Eu vou falar disso agora. A palavra inerrante, infalível de Deus, ela não mente. Ela certifica essa realidade da segunda vinda de Cristo. Em João 14, versículo 13, o Senhor Jesus diz: quando eu for, eu vou preparar morada. E ele continua, ele diz: e voltarei e vos recebereis. O Senhor prometeu voltar. Em Apocalipse 3:11 ele diz: eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! 2 de Pedro 3,10 diz: virá entretanto ele como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão. Ele está vindo. Agora tem alguns sinais importantes a serem detectados nessa sua vinda. Primeiro, os sinais proféticos apontam a preparação do cenário. O que nós temos? Nós temos um cenário. E nesse cenário, nós temos os sinais. Para que servem os sinais numa cidade? As placas. As placas servem para apontar as direções, para apontar endereços, para apontar locais. Quando a Bíblia fala de sinais, é como se ela estivesse dizendo: olhe as placas.
E as placas da profecia do retorno de Cristo, elas estão no céu, ou seja, nas estrelas, na lua, no sol, em Israel e na geografia e geopolítica. Veja bem, não me parece estranho que em dias como estamos vivendo, o homem pousou em Marte? Olha que coisa louca. Em 2025 constrói-se uma estação espacial. Você já assistiu o filme de Enterprise, aquelas estação espacial? A China e a Rússia assinou um acordo hoje de povoar a Lua. E você, isso não vai acontecer. Vai nessa, viu? Hoje também, a ciência começou a construção do motor de dobra espacial, ou seja, não vai viajar mais na velocidade supersônica, vai dobrar a velocidade da luz, possibilitando o turismo espacial. Me parece esquisito que no meio de uma pandemia você tem também o avanço científico. A Bíblia diz que a ciência iria aumentar. Ou seja, nós estamos dentro de um cenário político. É estranho você ver o Papa visitando a Babilônia, lá dentro da Babilônia. Nunca isso aconteceu na história, um Papa, um cristão, dentro da Babilônia, lá no Iraque. Por que a Babilônia? Você já leu o Apocalipse, quando o Senhor diz, sai dela, povo meu? Nós estamos vendo uma reedição profética. Nós estamos vendo tudo isso. Então, isso é o que a Bíblia chama de cenário profético. Nós estamos vendo o cenário montado. O cenário está pronto. Agora, nós temos alguns sinais para mostrar aqui sobre o retorno de Cristo. Daniel 12, versículo 4. O saber, a ciência se multiplicará. É um sinal profético. O homem vai ficar super, mega, ultra inteligente. Quando eu era criança, eu não vou dizer pequeno, né? Eu vou dizer criança, nós assistíamos filmes de ficção científica, eu sou apaixonado por ficção científica, filmes futurísticos, e nós víamos duas pessoas conversando e se vendo numa tela grande de um equipamento, ou num relógio, viu o rosto de uma pessoa no relógio, ou alguma coisa que parecia o rosto no outro, né? E a gente falava, que coisa louca, isso nunca vai acontecer. Hoje isso acontece. A pessoa vê o rosto do outro num relógio, a pessoa vê o rosto do outro no smartphone. Nós víamos filmes de clonagens de animal, hoje isso já acontece. Nós víamos carros voando, o Japão inaugurou essa semana carro voador. Está prestes a terminar a era da roda. Então você vê, o Uber já comprou 130 mil carros voadores. Carros voando, lembra do desenho Os Jetsons, né? Os Jetsons, e se viam numa tela, numa outra, tinha um aparelhinho em televisão, os carros voavam. A ciência, ela avassalou, ela multiplicou assustadoramente. Daniel 12:4 diz que a ciência, o saber, iria multiplicar. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte para outra. O que você vê hoje é as praças lotadas. Para lá, gente para cá. Daniel está tendo uma visão das praças lotadas, gente caminhando ali, ó, pessoas correndo de um lado para outro, aeroportos lotados. As pessoas buscando maior saber, maior conhecimento. E diz assim, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Isso aqui tem parte as redes sociais também. A internet avançou isso. Em Mateus 24, do verso 4 ao 5, nós temos também um outro cenário profético, que é o engano religioso. Vamos ver, Mateus 24, do 4 ao 5. Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Ocultismo, orientalismo, messianismo, espiritismo, nova era, ciência se unindo ao misticismo, ecumenismo, tudo isso botando no liquidificador e chamando isso de religião.
Essa semana, eu vi alguém escrevendo na internet uma coisa que me deixou estarrecido, um pastor, dizendo que a pessoa não precisa abandonar seu pecado para ser salva, porque ela é salva pela graça, é pela obra de Jesus. Então isso independe do que você faz ou não. Eu fiquei tão surtado com aquilo, que eu fiz um comentário teológico e a pessoa me xingou, e eu peguei e falei, eu vou apagar o comentário, porque isso aqui vai dar briga. Percebi que não surtiu nenhum efeito para você, meu querido jovem. E o rapaz de uns 20 e poucos anos, chamando um pastor de 40 anos de ignorante, então não surtiria nenhum efeito eu tentando postar alguns textos bíblicos ali, e vi que tinha muito orgulho no texto. Mas o que eu percebi é o engano. E muita gente escrevendo, é isso aí, você está certo, que texto poderoso. Me assustou o número de pessoas que são levadas pelo engano religioso. 2 de Pedro 2, do 1 ao 3, o apóstolo Pedro diz, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma, é dos nossos dias, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre mesmo repentino. Ainda esses dias, teve um cara negando a divindade de Cristo e a inerrância da Bíblia. Meu querido irmão, nós estamos vivendo esses dias, exatamente esses dias. Ele diz, muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas, olhe bem, libertinas. Você está num lugar que tudo é permitido e não há confronto, não há arrependimento. Ô meu irmão, não existe nenhuma igreja que não confronte pecados, que ela continue sendo igreja do Senhor. O Senhor é averso às práticas libertinas e pecaminosas. Qualquer pastor que se interesse com a salvação do seu povo não vai permitir práticas libertinas dentro do seu rebanho. E o apóstolo Pedro continua, por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade. Vê só, é por causa de gente, de igrejas que permitem escândalos com práticas libertinas, que aceita de tudo, é claro, querem números e números, que nós somos difamados. Olha lá, é crente, mas não paga a conta. É crente, mas dorme com a namorada. É crente, mas traiu a esposa, já está com outra e diz que está na graça. É crente, mas espanca os filhos. É crente, mas mente. Que crente é esse? Vê? O apóstolo Pedro diz que é por causa disso. Por quê? Movidos de sórdida ganância. Ou seja, o cara quer número. Ele não quer pregar para o povo, ele quer ver o negócio lotado. Então, se ele quer ver o negócio lotado, ele não quer que ninguém se sinta nem um pouquinho desconfortável. Mas eu vou te falar, até nossos filhos se sentem desconfortáveis quando você os corrige. Ainda mais quando nós pregamos a verdade. É normal dar uma coceirinha, ter aquele desconforto, mas é para a sua segurança. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles, e sua destruição está em processo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Entenda o que eu vou te falar. O cara está roubando e diz que é pastor. O cara está no 10º casamento e diz que é pastor. O cara está no púlpito e permite as práticas libertinas no meio do seu rebanho. O apóstolo Pedro diz, não se preocupe, está em processo o julgamento deles, a condenação deles já está em processo. Você tem que olhar para si. Irmãos, Cristo voltará em nosso tempo. É tempo de despertar e não ser levado pelo engano religioso. Um outro sinal dentro desse cenário está em Mateus 24, do 6 ao 7, são as convulsões naturais, sociais e políticas. O termo que Jesus usa aqui é sedições, que significa bagunça política, bagunça social
E nesse meio você tem guerras, fomes, epidemias, terremotos, tsunamis, avassaladores. E vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não fique desesperado. Não fique assistindo jornais desesperado, irmão. Não tenha medo de morrer. Não tenha. Eu fiquei 20 dias. Teve um dia que eu fiquei no hospital das 15 às 22 horas. Eu estava mal naquele dia. Do meu lado, um jovem de 25 anos, com mais de 80% do pulmão comprometido, esperando um leito de UTI para ser entubado. Do outro lado, um outro senhor que não conseguia respirar. Ali já tinha um que tinha acabado de falecer, porque também não tinha como interná-lo. E alguém me pergunta, no início você fica apreensivo, mas depois o Espírito Santo começa a dar uma paz na gente, uma tranquilidade. Porque eu vou te falar uma coisa muito importante. Está chegando o momento que os crentes terão que perder o medo de morrer. Por causa das guerras, fomes, pestes, terremotos. Gente, vai morrer muito crente ainda. São, 50 mil cristãos morrem por ano perseguido. Vai começar, hoje você viu aí um senhor que foi inocentado, eu não vou falar de política, já quase que prometendo uma perseguição contra a igreja. Jogando para a igreja uma responsabilidade que não é dela. Ou em outras palavras, vai ter troco, viu, gente? Nós estamos caminhando, gente, para cumprimentos proféticos assustadores. Você que serve a Deus, você tem que caminhar, o apóstolo Pedro assim, encaminha a sua cabeça para o céu. Você tem que perder o medo de morrer. Você tem que perder o medo de perder. Você tem que começar a pensar no céu, porque vai chegar a hora que não terá como fugir da perseguição, da perda, do sofrimento. Nós estamos vivendo essas convulsões naturais, essa confusão política no mundo, ninguém se entende, parece que é uma nova Torre de Babel, um fala uma coisa, o outro entende outra coisa. O Senhor Jesus prometeu, e no meio dessa confusão política, social e etc., o Senhor Jesus também fala no versículo 7, porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo. Nós estamos vivendo isso hoje, agora, nesse momento. O meu papel é trazer a cada um dos irmãos um despertar. Olhe para mim. Acorda, criatura. Arrependa-se. Desperta, tu que dormes. Você não está vendo o que está acontecendo à sua volta? Ele está vindo. Em Mateus 24:12, temos um outro cenário profético dito por Jesus, que é a multiplicação da iniquidade. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. É uma sociedade hedonista, é uma confusão de sexualidade que estamos vivendo hoje, chega a assustar. O cara não sabe se ele é um cavalo ou se ele é um ser humano. Se ele é um macaco ou se é um ser humano. Ele não sabe qual raça ele é. Tem gente que diz que na ideologia de gênero ele nasceu cachorro. Então, e tudo gira em torno hoje do sexo. O mundo está... Nós estamos vivendo um cio global. Filmes, novelas, seriados, romance, comédia, tudo tem o sexo como a piada, tudo tem o sexo no centro. É uma verdadeira confusão da sexualidade, imoralidade, despudor. Só Brasil e Indonésia
pesquisam mais Jesus do que pornografia no Google. Todos os outros países do mundo pesquisam mais pornografia do que Jesus no Google. É o Deus desse século. As pessoas estão loucas, frenéticas, para ficarem cada vez mais turbinados, sexualmente falando. Em contrapartida, você vê que as pessoas, elas estão loucas por sexo, mas não dentro do casamento. Ao mesmo tempo, você vê maridos não procurando suas esposas, esposas não procurando os maridos. É uma coisa louca, porque o sexo que é pecado fora do casamento, ele é uma obrigação no casamento, ele é uma ordem no casamento. Quem não faz sexo dentro do casamento está pecando, assim como quem faz sexo fora ou extraconjugal está pecando. O nível de pecado é o mesmo. O Senhor diz, para que o diabo não entre. Então nós estamos vivendo um despertar, um novo despertar, um novo 1960, quando surgiu a AIDS. É uma nova revolução sexual que nós estamos vivendo hoje. Maldade, violência, Jesus fala disso. Temos também dentro desse cenário do Jesus, tudo se encaixa com os nossos dias, 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2, no versículo 3, que isso é muito importante, a chamada apostasia. O que é apostasia? Paulo diz assim, não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes do Senhor Jesus voltar, virá apostasia, e depois da apostasia será revelado o anticristo, o filho da perdição. Você entendeu? Apostasia é a religião do anticristo. Mas pastor, Jesus só vai voltar depois da apostasia. É aí que está. Nós estamos vivendo a apostasia hoje. Olha que coisa. Apostasia é o abandono prometido e consciente da fé. Antes de vir essa pandemia, nós tínhamos 6 milhões de desigrejados. Hoje nós alcançamos 28 milhões de desigrejados. Apostasia é aquela pessoa que saiu da fé porque decepcionou com alguém, porque decepcionou com o pastor, porque não sei o quê, e aí ela pega, pronto, ela não precisa de igreja, ela pôs na cabeça que ela não precisa mais, e abandonou. Apostasia é você que não quer mais saber da fé. É você que perdeu o gosto pelas coisas do Senhor. Não, mas eu sirvo o meu Deus, eu amo o meu Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deixar de congregar é apostasia. Deixar, a Bíblia diz, não abandone a vossa congregação, ainda mais que se aproxima o dia do Senhor. O que o escritor de Hebreus está dizendo que é loucura abandonar sua congregação nesses últimos dias. É loucura. Apostasia é justamente aquilo que está dentro da sua cabeça agora, dizendo, não preciso congregar, não preciso de pastor pregando para mim, eu ouço a palavra no YouTube. O YouTube agora está sendo bênção para nós. Mas o que acontece com o YouTube? Você escolhe o mestre para ouvir, e se cumpre o termo dito por Jesus, se acercarão de doutores, de acordo com o seu gosto. O YouTube é bom? Está sendo. Mas ele leva você inconscientemente a escolher o tipo de mensagem que se encaixa com o seu gosto. E aí que mora o perigo. A palavra que Deus tem para você, na maioria das vezes, não é aquela que você vai gostar. É aquela que vai contra a sua carne. Mas no YouTube é pregação à belle monnière. É pregação à la carte. Você entendeu? E o Senhor não tem pão à la carte. O povo de Israel comia maná e reclamou do prato feito. E disse, não gostamos do prato feito, queremos à la carte. E aí o prato feito apodreceu. Você entendeu? Não existe evangelho à la carte. Não, eu vou ouvir tal pregador. Sabe por quê? Porque talvez a gente comece a escolher coisas que a nossa carne gosta.
Você quer ouvir coisa no YouTube? Começa a ouvir mensagem que diz, nossa, esse pastor aí, não gostei dele. Ele fala coisa que eu não... Talvez é esse aí. Não estou falando de heresia, estou falando daquele que está pregando santidade. Irmão, você quer viver dias e saber se você está com morte na panela, ou comendo veneno ou não, o cara está massageando seu ego, está pregando para afagar seu pecado, pronto, só pode sair. Sabe o que nós temos que viver hoje? Nós temos que ter aqueles pais e mães que cuidam de nossa disciplina e de nossa alimentação. É terrível. Apostasia é deserção da fé de propósito ou inconsciente. É o descomprometimento. Tem gente que pensa que ele não apostatou. A partir do momento que você teve uma reação de descomprometimento, você perdeu o comprometimento com a fé, com a congregação, você está apostatando. Porque você sabe quando você está comprometido. Você não gosta de tal igreja, irmão, você tem que congregar. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha bem para mim, você precisa congregar. Pastor, eu estou num país, estou num lugar, não tem igreja, então eu te acompanho online. Aí é outra coisa. Mas mesmo assim, você precisa ter um culto no lar dentro da sua casa. Você está nos assistindo? Faça uma vez por semana, sua família é 3, faça um culto no lar com os 3. Prega para sua esposa, para o seu filho, ora junto. Você precisa congregar, senão você vai apostatar sem perceber. Apostasia é o racionalismo, secularismo, liberalismo, ecumenismo. É começar a crer em coisas loucas, coisas vãs. E aí, como diz o apóstolo Paulo, vem o anticristo, que é a unificação política e religiosa do mundo, que nós chamamos de nova era. Eu vou concluir. Por que Cristo voltará? Na primeira vinda ele se esvaziou, nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha. Ele veio como servo, ele veio como um cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, foi humilhado, cuspido, surrado, preso, traído, xingado, foi pregado na cruz. Na sua segunda vinda, ele não virá assim. Ele virá como um rei exaltado, como Senhor dos senhores, juiz de toda a terra. Virá como o leão da tribo de Judá, se assentará no trono, julgará as nações, todo joelho se dobrará diante dele. E aqui temos alguns pontos importantes na sua segunda vinda. Primeiro, ele julgará as nações, Mateus 25, 31. Segundo, ele julgará os ímpios. Ele enviará os seus anjos para recolher os ímpios e os lançar na fornalha de fogo ardente. E ele vai dizer, dar-lhe-eis e dir-lhe-eis, apartai-vos, malditos. Aqueles que escaparam da justiça terrena não escapam da justiça e da ira do Cordeiro. Os pecados ocultos serão revelados do telhado. Naquele dia será julgado o segredo do coração dos homens. Os ímpios arderão como restolho, como a palha no fogo. A Bíblia diz que eles desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. Em terceiro, ele julgará também os cristãos nominais. É esse. Eu sou crente, mas não quero mais, eu não tenho um compromisso com a congregação. Se tornou descomprometido. Em Mateus 7, do 21 ao 23, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, não curamos no teu nome, não profetizamos, não fizemos isso, fazemos aquilo outro. Em Mateus 25, do 11 ao 12, temos a imagem das virgens loucas, batendo na porta e dizendo, Senhor, abre-nos.
É aquele crente que o pregador está pregando e ele continuou sonolento e dormindo. Perdão. E o pregador dizendo: desperta tu que dormes, desperta do sono. Em Mateus 25:11, essas virgens loucas não encontraram lugar nesse banquete. Em Amós 5:18, nós vemos que aquele dia será um dia de trevas e não de luz. Também Malaquias 3:2. Quem pode suportar o dia da sua vinda? Em quarto lugar, ele julgará as forças espirituais do mal, a falsa religião, em Apocalipse 18, verso 2 ao 20. O anticristo também será julgado, Apocalipse 19, 20. O diabo também será julgado, Apocalipse 20, versículo 10. Em quinto lugar, ele também irá julgar a igreja. Em 2 Coríntios 5 e 10, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3 e 13. E esse julgamento, como eu já preguei, é diferente do trono branco e dos demais. É um julgamento de obras, de feitos, de práticas. É um julgamento daquilo que você deveria fazer, e você fez, e você será recompensado. E um julgamento daquilo que você deveria fazer, e você não fez, e você vai perder o seu galardão e perder a sua coroa. Quando Cristo vai voltar? O calendário maia dizia que em 21 de dezembro de 2012 ia ter o fim do mundo. Ele não veio. A grande verdade, meus irmãos, que nós não sabemos o dia e a hora. Todos que quiserem entrar ou decifrar esse segredo caíram no ridículo. Jesus disse que ninguém sabe dia e hora. Mas a Bíblia nos diz, preste atenção, que mesmo não sabendo dia e hora, nós podemos esperar e apressar a sua vinda. Olha 2 de Pedro 3, verso 11 ao 12. Eu acho interessante esse termo apressar a vinda do Senhor. Quer dizer o quê? Quer dizer que Ele pode voltar tal dia, mas se nós apressarmos, Ele vem mais cedo. Olha que interessante. Ora, se tudo que existe assim será aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Olha, preste muita atenção. Tem gente aí pregando que você não precisa ser santo para ir para o céu, basta dizer que crê em Jesus. Pedro está dizendo, é importante que você ande em santidade e piedade. E ele diz aqui, aguardando o dia do Senhor. Olha lá, crente, irmão, gente, isso não é coisa de fanático. Nossa, o pastor Hernani ficou tantos dias sem pregar e já veio pregando a volta de Jesus. Irmão, é o zelo, a preocupação que eu tenho. Você sabe que quando você está em momentos como a gente vive, muitos estão passando, o Senhor fala muito com a gente. Porque o coração está quieto, está silencioso. E aí você vê como que no dia a dia a gente não ouve a voz de Deus, não é porque Ele não fala, é porque a gente não tem ouvidos para ouvir. E o Senhor falou muito comigo. Uma das coisas que Ele me disse, eu venho nessa geração. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que nós já entramos nas dores de parto. E olha que Pedro diz, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Talvez uma bomba de hidrogênio, um cometa, alguma coisa. Mas olhe, o que é interessante é lermos o termo e apressando a vinda do Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda. Perguntaram para John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Cristo voltar? John Wesley respondeu, o que faço todos os dias. Eu vou perguntar a você agora, o que você estará fazendo quando Cristo voltar? O que está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje? Você está esperando e apressando o dia do Senhor? Há um servo do Senhor pregando aqui, dizendo que Cristo voltará pessoalmente.
fisicamente. Atos 1:9. Ele voltará visivelmente. Apocalipse 1:7. Ele voltará repentinamente, num abrir e fechar de olhos, no bater de asas do beija-flor, como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente. Em quarto lugar, ele voltará gloriosamente. Ele não vai voltar cavalgando num jumentinho, mas nas nuvens, ele escoltado pelos anjos e sua igreja, e a terra vai fugir de sua presença. Agora ele não virá como um advogado, mas virá como um juiz. Ele não virá como um cordeiro, mas virá como um leão. Ele não virá para perdoar, mas sim para julgar. Será dia de glória, mas também de horror. Nesses dias dirão os montes: caiam sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de choro e não de risos, de ranger de dentes e não de alegria. Você está preparado para o retorno do Senhor? Você está preparado para esse dia? Você tem se voltado para Deus? Esse mundo está como uma coxa de retalho podre, uma roupa podre que você pega e começa a desmanchar. Tudo à sua volta está confuso. A política está confusa, a religião está confusa, os teólogos estão confusos, a geopolítica, a geografia, a terra, os animais estão confusos. Há uma confusão. Sabe o que é isso? O cenário está montado para o retorno do nosso Senhor. Ele volta, e Ele volta no nosso tempo. Não sei o dia e hora, não sei se é daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não sabemos. Mas eu não estou esperando Jesus voltar daqui a 10 anos. Eu estou esperando Ele voltar hoje. Ele pode voltar essa noite. Ele pode vir para você, ou você ir para Ele. Você está pronto para se encontrar com o Senhor? Se você não está, arruma a tua casa, conserta a tua vida, arruma as coisas em casa, perdoa quem tem que perdoar, peça perdão para quem tem que pedir, santifique-se, arrependa-se, volte-se para Deus, porque Ele está vindo para nós outros, para todos nós. Você que está me assistindo, enquanto o Jean vai cantar uma canção, eu quero fazer um apelo a você. Aonde você está, você vai pedir perdão dos seus pecados. E se você quer entregar a sua alma e a sua vida a Jesus, o momento é agora. E você que está desviado, afastado, o momento do retorno é agora. Enquanto ele canta, volte-se para Jesus. Procure a sua congregação, manda um WhatsApp para o seu pastor, volte a ter comprometimento com o congregar, meu irmão. É loucura apostatar agora, vai custar a sua alma. Volte-se para Jesus.